Fala pessoal, Martinelli aqui. Nós estamos aqui mais uma vez e é mais um momento, mais um episódio do PA+, e você já sabe, mas eu vou repetir. O PA+, ele tem por objetivo falar das coisas boas de Pouso Alegre, dos avanços, das conquistas, de tudo aquilo que Pouso Alegre tem para oferecer, e não é à toa que a gente tem Alegre no nome da cidade, né? E a gente está aqui hoje com pessoas que vão explicar um pouquinho para vocês, porque a gente já falou de saúde, a gente já falou de educação, a gente já falou de segurança, a gente já falou de tanta coisa boa aqui, né? Trouxe tanta notícia boa para o cidadão de Pouso Alegre e região, porque Pouso Alegre também tem essa coisa de alcançar a região. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito sensível, mas eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz de acompanhar até o final, porque essas pessoas aqui cuidam daqueles que não podem falar, né? Que muitas vezes sofrem sem poder falar. E eu tenho certeza que você tem um em casa, absoluta certeza, porque eu tenho lá também em casa. E eu vou deixar que ele se apresente. Vou começar aqui. Pode se apresentar, falar o que, que você faz, quem você é, né? De quem que você é filho. Certo. Pessoal, bom dia. Me chamo Daniel, sou médico veterinário. Agora, recentemente, mestrando também da Faculdade Unifenas, no curso de Reprodução, Sanidade e Bem-Estar Animal. Trabalho na Superintendência de Proteção Animal. Sou filho do senhor Zé Dito e da dona Regina, Sim, olha que lá do legal. bairro Cajuru, Que bacana. Você é natural de Pouso Alegre? natural de Pouso Alegre. Olha, isso é raro, hein, Carlinhos? E hoje, a minha função lá, além de ser médico veterinário, fico com a parte da fiscalização de contratos, né, auxiliando a gestora do contrato também na execução dos mesmos, e também auxiliando na parte da gestão do Departamento de Saúde Animal, da nossa Superintendência de Proteção e Cuidado Animal. Que legal. Bom dia, meu nome é Luiz Fernando, também sou médico veterinário. Sou também de Pouso Alegre, sou lá do bairro dos Afonso. Não Olha sei que se o pessoal legal. conhece lá, E mais zona rural. eu até perguntei porque é muito difícil, porque Pouso Alegre É, durante muitos anos, né, sempre tinha gente de São Paulo, de outras regiões, né? uhum. E encontrar dois veterinários de Pouso Alegre na mesma manhã é difícil, né? Trabalha junto, estudou junto também, né? Vai lá. E, como eu falei, né, sou médico veterinário, atuo lá no Centro de Bem-Estar, lá como gerente também, só que a minha parte da gerência é mais uma questão de logística, de resgate dos animais que vão ser resgatados, de questão do próprio bem-estar mesmo, que a gente tem vários animais internos lá. Sim. Daí eu tomo conta mais dessa parte de administração, do tratamento, observar o que eles estão tomando, as meninas, as veterinárias, né, observar o serviço delas, cirurgia, todas essas coisas eu fico por Uhum. cima ali observando e ajudando o pessoal, Acompanhando. acompanhando, E no mais estamos lá, né, tendo esse prazer de trabalhar, na verdade, lá, Sim. né. É porque, na verdade, se vocês escolheram a carreira de veterinário, é porque vocês já gostam de Já bicho, gosta de né? Não animal, tem... Bastante. é. Então, tem tudo a ver, né, com o que vocês fazem no Eu dia acho a que hoje, dia. eu acho que eu sou privilegiado, na verdade, de trabalhar lá hoje. Eu Sim. acho, porque Eu também tenho esse pensamento. formei o ano passado e hoje eu tô atuando na área, assim, dos animais que não tem, tipo assim, é um animal de rua, a maioria, né? Uhum. Animal que não vem pra gente ser atendido, né? E a gente pode ajudar esses animais, né? Que Que é o legal. mais legal, eu acho. Agora, a mulher na mesa, pode falar. Bom, eu sou a Bianca Penteado, né, superintendente de proteção e cuidado animal, médica veterinária, né? Eu sou de São Paulo Ah, tá vendo o que eu acabei de falar? É, e recebi o título de cidadã Que pouso-alegrense legal. com muito orgulho, porque eu amo essa cidade, né? Eu sempre quis morar no sul de Minas, então é um sonho estar aqui. Uhum. E ainda um sonho maior estar como superintendente de proteção animal. Que legal. Porque eu sempre trabalhei com animais de rua, eles sempre foram, assim, o meu olhar, né, mais dedicado, né, Uhum. desde sempre. E então é um grande prazer, né, poder estar à frente dessa superintendência, né, uma honra, né, sempre agradeço as pessoas que sempre fizeram parte para que isso fosse possível, e por Uhum. isso que a gente trabalha com tanta dedicação, com tanto amor, que é para a gente entregar, né, aquilo que as pessoas confiaram que a gente fosse fazer, Sim, né, e o céu é o limite, né? com certeza, com certeza. A Bianca compartilha da mesma. Porque eu também não sou de Pouso Alegre, né? Eu sou natural de Campinas e Pouso Alegre, acho que por estar muito próximo, né? A gente tem uma população
de São Paulo, interior de São Paulo, muito viva aqui em Pouso Alegre. A minha filha nasceu aqui, mas no geral, os pouso-alegrenses mesmo, nato, assim como vocês dois, a gente vê de um tempo para cá, né, Uhum. acontecendo. Mas vamos lá, vamos falar do que vocês fazem, porque eu entendo assim, dentro do que vocês fazem não é só uma profissão, né? Tem toda uma missão envolvida nisso, existe um propósito de vida nisso. Eu, paciente durante muitos anos, eu entendi lá dentro do hospital que existem profissões e existem chamados. E eu entendi que o enfermeiro, o médico, né? Porque às vezes as pessoas querem ser médico por conta do valor do que ganham. Mas eu vi médicos lá que, mesmo ganhando muito, fazia 2, 3 finais de semana, semanas inteiras que não ia para casa, né? E na profissão de vocês também, eu acredito muito que tem essa preocupação, esse cuidado com a qualidade, né, do outro ali, né? Não só do tutor, né, do dono, mas também do animal. No caso de vocês, mais ainda, porque esse animal geralmente não tem Não tem. dono. Se tem, né, um tutor, ele está sofrendo maus tratos, né? Ou também às vezes é um tutor de bem baixa renda, né, carente, que não Sim, tem condição de né, fazer um tratamento nós vamos particular. falar disso, inclusive vai entrar um pouquinho num tópico que eu gosto muito, que é a questão da área emocional, porque às vezes a pessoa pega muitos animais e não tem condição de cuidar, né? Tem isso também, porque tem muito amor envolvido ali, mas não tem as condições ideais ali para tratar. Hoje vocês se deparam muito com a situação. A gente sabe que no Brasil a gente tem aí uma média de mais de 5 milhões de animais de rua. Hoje, qual é a realidade que vocês encontram no nosso município? A realidade do nosso município hoje, inclusive pegando um gancho que o senhor falou sobre as pessoas que não têm condição assim, psicológica e financeira de estar mantendo um animal, Uhum. ela é muito grande, é uma questão muito significante do nosso trabalho. Vamos dizer assim que até mais de 50% do nosso trabalho hoje a gente se depara com esse problema, né? Uhum. Ou a pessoa, às vezes ela não tem, além de ela não ter condição, né, ela não tem a documentação que vai dar acesso a ela aquele tipo de serviço, porque é Uhum. dessa forma que a gente faz a triagem, né? Porque a gente, das pessoas que chegam, né, requerindo o atendimento, a gente não sabe se essa pessoa tem condições ou não tem condições. Uhum. Aí, esse é o primeiro obstáculo, né, que a gente se depara. E a partir do momento que a gente identifica que essa pessoa não tem essa condição financeira ou tem um problema psicológico que às vezes acumula muitos animais, ou já é um problema social, assim, já não é. Foge um pouco da esfera do nosso departamento, que a gente tem que fazer um trabalho bem coletivo, assim, junto com outros departamentos, como políticas sociais, Sim. a Secretaria de Saúde, para dar uma condição de vida ali, né, a essa pessoa. Uhum. Então, são bastantes obstáculos, assim, que a gente se depara ao longo do dia, fora a causa animal, né? Sim, né? É porque as pessoas não imaginam isso, né, Bianca? Não. Elas entendem assim que tem o animal de rua e a prefeitura tem que cuidar, Exato. né? Mas não entende que existem vários Nossa. agravantes, assim como a gente acabou de colocar, né? E colocou aqui, tem também aquela pessoa que ela não tem condição nenhuma, nem psicológica, mas ela faz questão de ter um monte. Eles têm um amor tão grande no animal, é amor mesmo, né, Bianca? Chega a pessoa lá que tem essa situação que dentro de uma casa assim pequena tem 40, 50 animais. E eles não tem condição, né, de cuidar. E a gente E é bom falar disso, porque as pessoas às vezes desconhecem isso. Desconhecem, inclusive, os direitos que têm, né? As ferramentas que a prefeitura disponibiliza, e vocês têm muitas, né? Isso é muito importante que você falou, porque muitas pessoas não têm acesso ao serviço que a prefeitura está proporcionando por conta de conhecimento, né? Exato. E isso é um dos nossos objetivos também, que é levar, né, essa clarificação do nosso serviço para a população, né? Então, aos poucos, né, juntamente com outros projetos dentro da própria prefeitura, como o PA Mais Alegre, né, a gente consegue agora estar indo nos bairros, né, e divulgando mais os serviços, porque muitos, como o Fernando falou, têm muito amor ao animal e eu acho que todos têm que ter direito a ter os seus animais, as crianças, né? Desenvolve a criança. É muito importante a convivência com esses seres, né? E não tem que ser um fator limitante a questão financeira somente, né? Então, a gente levando essa informação de que eles podem contar com o nosso serviço né, a gente vai talvez explanar mais para frente, consultas, vacinas, exames, né? Então, castrações, a gente tem um suporte muito importante, né?
para que isso ocorra de uma forma saudável, Uhum. né? Visando o bem-estar dos animais dessas famílias mais carentes. Sim, a gente conversava nos bastidores aqui, até comentei. Hoje aqui nós temos 3 veterinários aqui na mesa, Uhum. né? Mas assim, eu fiquei muito surpreso porque eu estava vendo ali o número de veterinários à disposição hoje para o município, né? Eu não sei, eu entendi isso como uma surpresa muito boa, né? Como que vocês lidam com esse time, né? Como que é? Tantas pessoas ali à disposição, porque eu acredito que também existe uma demanda muito alta, né? Sim. Bom, é importante dizer sobre o conceito de saúde única, né? Uhum. Então, a saúde única foi um conceito criado mundialmente para que as pessoas entendam, né, que a saúde ambiental do ser humano e dos animais está totalmente interligada. Tá A gente, entrelaçada as a duas, gente né? não pode falar de saúde pública sem falar de saúde dos animais, visto que Uhum. eles estão inseridos no mesmo ambiente e transmitem doenças para o ser humano, que são as zoonoses. Então, a partir disso, né, e é uma bandeira que a gente sempre levanta, é a importância do médico veterinário como um todo. O médico veterinário, ele não é só aquela pessoa que cuida de animaizinhos, né, como muitos ainda têm esse conceito, Acha né? que é só o bichinho pequenininho, né? Exato. A gente, né, nossa classe, ela atua na questão da qualidade dos alimentos, todos de origem animal, né? O pessoal da vigilância sanitária também ali tem veterinário na vigilância sanitária, tem veterinário na agricultura. Que legal. Então, assim, realmente a nossa classe, né, ela tem um amplo campo de trabalho e de importância também Uhum. nessa saúde, num contexto geral, nessa saúde única, né? Uhum. Porque a gente também tem esse olhar, né, para essa questão por exemplo, mais de saúde pública em relação às zoonoses, e não precisa ir muito longe, que como o Fernando falou, né, muitas pessoas que têm, infelizmente, né, esse transtorno de ser acumuladores, então entra também numa parte de saúde do ser humano. Então, Sim. esse trabalho, né, ele precisa estar muito alinhado com os outros setores, né? Então, é como se tudo realmente caminhasse bem junto e não separado, né? E Sim. isso vem se encaminhando, assim, na atualidade, dentro da nossa profissão, né? Então, novas especializações vêm sendo criadas dentro da medicina veterinária, né? E isso é apenas, assim, um breve começo, né? Uhum. Esse olhar, assim. E o ser humano tá muito ligado ao animal, né? Eu tava estudando um tempo atrás a questão das emoções ligadas aos animais que a gente tem em casa, Sim, né? E até foi quando eu li sobre essa questão das pessoas que têm muitos bichos, né? Que é a síndrome de Noé, né? O nome é até sugestivo, né? Mas a síndrome de Noé é uma síndrome mental, emocional que a pessoa traz para dentro de casa, aí como você disse aí, 50 animais, né? E tem até uma métrica, eu acredito que sejam 5 metros quadrados por animal, né? seria o Isso. ideal, né? O ideal. É. Imagina, às vezes a pessoa tem Um um quintalzinho quintalzinho e pequeno. tem 50, Uhum. né? E na cabeça dela, ela acha que ela está fazendo bem, Isso, na cabeça dela. mas vocês, melhor que eu, né, pode falar que não, que ela tá fazendo mal para ela e também para o animal, né? Uhum. E vocês se deparam muito com casos assim aqui em Ah, em Pouso Pouso Alegre Alegre? tem bastante. Bem, Acho é surpreendente, fala bem a surpreendente. verdade. É bom a gente falar, porque assim, Acho tem que gente que não. porque se você for andar em todo o bairro, assim, tem. Vai ter um. Tem lá no Cajuru, exemplo, tem no meu bairro da Afonso, tem mais na região central, todo bairro tem. E a gente já Sempre conhece, vai a ter maioria um. a gente sabe quem que é, alguns, né? Tem uns que a gente não sabe ainda, porque eles sempre vão lá com animais pra gente cuidar. Uhum. Aí a gente fala assim, ó, eu falo muitas vezes quando eu tô conversando, eu falo, mas você não pode mais, você tem que parar, né? Você já tá com muitos animais. Sim. Só que a pessoa passa na rua, vê um animalzinho naquela situação, ela não consegue, Sim. né? É mais forte que ela às vezes. Aí ela Sim. pega, aí a gente ajuda no plantão no final de semana, o animal foi atropelado, aí a pessoa leva tudo, a gente dá todo o suporte, mas a gente Sim. tenta falar. Então, Tenta pelo é, menos tenta não, tipo assim, né? É difícil, trazer né? consciência, Trazer né? consciência, que já tem 40, você vai pegar mais uma ninhada de 5, né? Nossa, e a pessoa. Eu não consigo, fala, às vezes manda mensagem pra mim Sim. no particular, assim, fala, eu não consigo ver esses bichinhos sofrendo, eu choro junto, eu fico Sim. chorando e tal.
E você vê que a pessoa tá emocionalmente mesmo ali. E às vezes o cachorrinho é até comunitário, por exemplo, ele é comunitário de um certo bairro, tem uma população que cuida dele, Sim. né? A pessoa já, por exemplo, tem mais animais em casa, 5, 6, 7, 8, 9 animais, pega esse cachorrinho da rua, que ele já tem um cuidado comunitário, Uhum. e leva ele para casa. Às vezes, né, o principal problema disso tudo é que os cachorros, como derivado dos lobos, né, Uhum. ele tem uma hierarquia pré-definida, Sim, pré-estabelecida. sim. Então, quando você entra com um animal novo nesse ambiente, um animal que já era cuidado na rua, já tinha certos cuidados, tanto pelos veterinários nossos, às vezes, né, muitas vezes de outros protetores que ali, né, no bairro residem, o cachorro ele entra numa matilha já pré-definida com um líder pré-definido. Uhum. Então o cachorro às vezes não tem essa aceitação, às vezes acontece brigas e em muitos casos até morte mesmo dos animais. Vamos traduzir aqui. Né? Você arruma uma briga, né? É. Você pega um líder do lado de fora e já tem um líder Aí do lado de muitas vezes dentro o animal instituído, que né? tá acostumado a ficar em vida livre, tá na É. rua, o pessoal cuida, ele tá acostumado a ir onde ele quer. Sim. Aí você prende ele, já gera um estresse também no animal. Isso. O bairro Belo Horizonte, você comentou, o bairro Belo Horizonte tem, né? Em Uhum. alguns pontos do bairro Belo Umas Horizonte tem as casinhas, né? casinhas, O pessoal o ajuda. pessoal coloca água, ração. E o pessoal ajuda a coisa gente também. Que quando acontece caso assim, desses animais ficando doentes, uma coisa, a gente resgata, aí a gente fala, ó, depois, né? Resgatou vocês. A pessoa, não, pode pôr aqui que eu vou cuidar dele. Aqui na rua, mas eu vou cuidar dele. Aí fica meio que nem eu falei ontem, Pedro, não sei pra quem, que fica meio com uma extensão nossa, né? Um animal tá lá na rua sendo cuidado pela pessoa e qualquer alteração, se ele fica machucado, se ele tá doente, a pessoa avisa a gente, entra a em gente, contato com a vocês. gente ajuda o cachorro de novo. Que é até melhor, que aí o cachorro não fica sozinho pra rua, vai ter sempre alguém olhando por ele. Né? Pra avisar a alguém gente. perto, né? E esse é o cenário perfeito, porque Uhum. o animal ele pertence ao ambiente, à natureza, ele não tem que ficar trancado, né? Que é outra bandeira que a gente está levantando, né? O Centro de Bem-Estar não é um canil igual já foi, mas Não é um depósito de não é um cachorro depósito também. de animal. O nome ele acaba sendo convidativo, porque é Centro de Bem-Estar. A pessoa fala, lá ele vai viver um paraíso. Lá ele vai estar bem. Né? E infelizmente não é assim, né? Então o perfeito é esse animal estar no ambiente dele, que é ali a rua, a natureza, tendo esse suporte dessas pessoas Local, né? e o nosso, né? Contar com a nossa equipe de veterinários, de quando precisar de um tratamento, um exame. Então, esse é o cenário mais bonito, assim, que é o que a gente gostaria que acontecesse. Claro que, como a gente estava falando ali, essa questão das acumulações e tudo, porque ainda se precisa de um trabalho frequente, contínuo, no controle populacional, Uhum. e ao longo dos anos a gente vai ver esse quantitativo de animais abandonados reduzindo, né? Então, por isso que tem várias medidas que a gente está implantando ainda, né? Na superintendência, para que a gente, a um futuro breve, se Deus quiser, a gente comece a já trazer números de sucesso, né? De Sim. redução desses animais nas ruas. É porque o aumento disso prejudica a saúde pública. Exato. no Ó, geral. só um dado até que eu ia comentar é que Uhum. tem uma estimativa de que para cada 4 habitantes de cada município tenha um animal em situação de rua, né? Então, com essa estimativa, a gente pode calcular aí a população de Pouso Alegre e fazer um cálculo. Sim. Eu até diria que aqui deve ser maior, por conta da toda a área rural ao entorno. E as rodovias também, né? Então, tem essa realidade, né? Então, a gente consegue, por baixo, fazer um cálculo rápido, né, em relação a isso. Sim. A questão, você comentou aí, acho que a gente pode pegar de gancho aqui. Tem muita questão da zona rural, tem a questão da gente estar muito próximo a rodovias. O bairro Belo Horizonte acumula muitos animais, às vezes, até porque o pessoal solta na rodovia, e aí ele acaba encontrando o bairro ali próximo, tem o pessoal que ajuda a cuidar e tudo mais, mas o abandono desse animal é crime, Sim. né? É crime previsto em lei também, e mesmo assim ele acaba acontecendo, né? E hoje vocês se deparam muito com esse quadro de abandono, inclusive de outras regiões, Nossa. deixando em Pouso Alegre? Uhum. A gente não tem a confirmação, né? Mas a gente tem uma grande suspeita, né? Sim, sim. E de certa forma, o nosso serviço ele é atrativo. Então, eu acredito que algumas cidades vizinhas acabam, né? Algumas pessoas acabam trazendo os animais de cidades vizinhas, assim, porque sabem que em algum momento esses animais serão vistos, recolhidos, tratados, cuidados. Até porque a gente está cercado de cidades pequenas, né? Sim. Exato. Se ele soltar lá, Lá não se tem, abandonar né? lá, Igual aqui. e o pessoal vai falar, esse cachorro, esse caramelo é do fulano, né? Exatamente. E aí, de repente, soltar, pega a rodovia,
poucos minutos está em Poucos Pouso Alegre, Aham. solta ali e tal. Então isso acaba ficando um pouco crítico, né? Teve Sim. algumas situações lá que a gente né, que nem não tinha como ter certeza, assim, e, tipo assim, se tivesse como provar, dava até pra ir, tipo assim, na justiça mesmo. Mas teve várias situações parecidas, tipo, a pessoa. Sim. Às vezes liga, fala um negócio, parece um cachorro em tal lugar, É. pô, mas esse cachorro que parece que. É isso que eu ia Não, comentar. né? A gente trabalha com o WhatsApp, Sim. então a gente pede muito foto ou vídeo, né? É. Porque para nós, a gente precisa de um controle através de fotos e vídeos para identificação dos animais. Então já aconteceu de pessoas de cidades vizinhas falar, olha, vocês não atendem, tipo, a cidade vizinha? Aí a gente fala, olha, não. E aí a pessoa já mandou um vídeo, uma foto. Uhum. Aí dá questão, às vezes, de 1, 2 dias, Aparece aparece o aquele cachorro cachorro. abandonado. Aí você Aí vai ver um na conversa, tá chamado. apagado lá o vídeo. Isso, aí a gente volta para bater a Sei. informação e aí apagaram. Então, assim, por isso que a gente sabe que acontece. Sim, né? hoje, inclusive, Pouso Alegre, eu tive aqui com o pessoal Defesa Civil e Social, hoje a gente conta com monitoramento, que também pode auxiliar nessa questão, né? Eu falo que o monitoramento foi um coringa em Pouso Alegre, né? Uhum. Porque ajuda na questão de roubo, ajuda na questão de incêndio, Uhum. de enchente, disso e daquilo, mas também pode auxiliar na questão do abandono desse animal, né? Às margens de rodovia, aqui mesmo no entorno da cidade aqui, a Uhum. gente tem algumas câmeras nas entradas e saídas Sim, de bairros rurais, Sim. né? Já receberam alguma coisa assim, algum chamado, ou já buscaram essa informação lá? Com certeza, o setor de vídeo monitoramento aqui da prefeitura ajuda muito a gente, principalmente também que a gente tem um serviço hoje de captura, guarda e apreensão dos animais de grande porte em vias públicas, né? Uhum. Assim, cavalos, vacas em geral, que, né, porventura estão ali nas margens das rodovias, que Pouso Alegre tem bastante delas, ou nas vias de trânsito municipais mesmo, né? E o vídeo monitoramento para a gente é uma ferramenta essencial, assim, hoje em dia, né? Uhum. É um rápido acionamento, o pessoal faz o recolhimento ali bastante rápido também. Então, e em tempo real, né? Ó, recolheu, não recolheu, tá recolhendo, tá Sim. indo. Porque Isso ajuda tanto o animal quanto a gente, porque evita isso, acidente, É, isso que eu ia Exato, é isso falar. que eu ia falar. evita algumas coisas ali Ele que... auxilia muito na prevenção, né, Sim. de qualquer tipo de acidente. Infelizmente, também é um ponto muito importante que eu gostaria até de explorar ele aqui, Sim, é a questão de que muitas pessoas criam animais de grande porte em áreas urbanas. é. E que, né, a gente pretende que. De vez em quando no meu quintal aparecem umas vacas lá. Então, a gente pretende até que tenha uma lei futuramente para que proíba, primeiro porque para o animal não é adequado você criar um Uhum. cavalo num quintal, Não infelizmente vai, tem. não vai nem fazer sentido, né? E tem muitos. Aí o que acontece? Como esse animal não tem espaço e nem alimento suficiente, eles soltam o animal para pastar nessas No próximas entorno. dessas vias. Então, esse vídeo monitoramento, ele fica muito atento a isso e aí a gente consegue essa velocidade no atendimento e pedir a solicitação para retirar aquele animal antes que cause, né, um Sim. transtorno ali, um acidente. É muito comum a gente ver, né, animais como vaca, cavalo e tudo mais. Mas qual que foi o animal mais inusitado que vocês tiveram que fazer um resgate? Curiosidade minha. Mais inusitado, assim, falou, não é possível que tem que fazer esse bicho aqui, né? Olha, ali pela prefeitura, Hum. muitas vezes tem alguns chamados para animais selvagens, né? Sim, Só que a gente, por enquanto, não tem esse serviço, visto Uhum. que o animal mas eles selvagem, recorrem a vocês. muitos chamados. Isso é bom, né? É. Pelo menos nesse ponto eles... Só que assim, são tantos animais, cada um tem tantas particularidades que a gente precisa ainda de um pouco mais de estrutura, equipe, para trabalhar também com esses animais selvagens, né? Sim. Mas eu realmente não me recordo de algum animal muito diferente, assim, que tenham solicitado. Muitas aves, né? Porque a grande maioria dos selvagens são aves, né? Uhum. Mas assim, de eu algum. acho que chegou um lobo-guará uma vez, um chamado para um lobo-guará. Mas Eu já encontrei uma vez. Mas às vezes também acontece muito da própria universidade. A UNA ajudar mais nessa parte Sim. do selvagem, que para os alunos é interessante e para a faculdade também. Porque, É. que nem a Bia falou, lá pra gente, se a gente pega um lobo-guará e acaba levando ele lá para tratar lá, para ele não vai ser nada bom, porque vai ter muitos cachorros, aí tem Sei. todas as doenças dos cachorros que pode ser que passa para ele, porque ele é um canino também. Então lá a gente até recebe, mas a gente tenta passar para frente, para ver Sim. se outra, tipo assim, se for uma ave, tem um pessoal que já ajuda as aves lá, que é eu não lembro o nome da moça agora, que ela ajuda as aves. Aí a gente tenta
Porque para nós lá fica difícil. A gente Sim. não tem como, não tem o espaço, não tem às vezes a equipe ideal ali para atender o medicamento. A gente é só medicamento para cachorro e gato. Sim. Até porque esse selvagem, ele é um ou outro, enquanto É bem o pouco. cachorro, o Cachorro cachorro, é todo gato e dia. tal, é todo dia, É. né? É. Não, Sem contar a confusão que você ia fazer no canil, né? Então, É. imagina, O você cachorro, coloca um latindo com o outro, né? É. Ih, chegou um pernudo aí. chega um animal. Na verdade, temos ali na nossa equipe de veterinários uma médica Sim. veterinária, É, Tatiane verdade. Cristina está se formando agora na especialização de selvagens. Legal. Eu já trabalho com ela também na própria clínica particular que ela tinha. A gente já trabalhava com esses animais, né, ali. E também a Mayra, que também gosta bastante dessa parte, né, que é outra médica veterinária. Então, assim, a gente até tem pessoas que poderiam, mas a gente precisa dar estrutura, até mesmo a nível de vigilância sanitária. Sim. Como ele falou, não pode ter contato direto com Tinha que ser um outro lugar. os né? domésticos, tem que ter entradas à parte, internações Uhum. separadas, né? Mas é um olhar que a gente, né, sempre nunca deixou de ter para eles, Sim. porque justamente por estarmos envoltos, né, de áreas rurais e rodovias, também tem muitos acidentes com esses Sim. animais, né? Então a gente tem sim um olhar para eles, mas ainda precisamos de uma estrutura, né, nos estruturar para fazer tudo certinho, né, da forma que eles realmente merecem. Perfeito. A gente tá falando bastante aqui dos animais, né? E a gente tocou vários pontos aqui, mas tem a questão dos maus tratos, né? E aí também pega muito, né? Porque acaba sensibilizando. A gente vê um vídeo no Facebook, vê um vídeo aqui e ali. Existe a lei Sanção, né? Uhum. 14064, que prevê, né, tudo isso, mas chegam animais assim nessas situações para vocês, né? Eu sei que chega. Chega. A pergunta já é, mas assim, como chega? Ixi. Quais são os agravantes? Como que vocês têm que lidar com isso? Porque é a mesma coisa de perguntar o óbvio, né? Mas a gente está conversando com a população, então a gente precisa falar algumas coisas bem óbvias, né? Uhum. A abordagem assim, em relação aos maus tratos é quando o crime ele é consolidado em si, né, o cidadão ele é conduzido à delegacia, Uhum. a gente não se dá por satisfeito, mas assim, que a justiça seja feita, né? Uhum. E o animal, quando ele vem, né, em diversas situações, às vezes situações assim mais caídos, outros nem tanto, mas assim, aí o tratamento de suporte ele já é imediato, né, nessa situação. E o tutor, né, o antigo tutor, ele perde a posse do animal, né, assim que responsabilizado pelo crime de maus tratos. Isso em qualquer animal, seja de Tem grande multa porte, e tem multa multa, também. isso. Acho que até essa semana votou na Câmara, né? Para aumentar a pena, É. né? Para Amastrado. cavalos e animais selvagens, porque a Uhum. pena para cães e gatos já tinha sido existia. aumentada de 2 a 5 anos de prisão. Sim. Só que os cavalos ficaram de fora, né? E os animais selvagens também, que é uma E aí coisa precisava. que eu não entendo. Uhum. Para mim, animal é animal, são todos. Sim. E aí agora com aquele escândalo do cavalo que foi é isso que eu decepado ia a tocar. pata, aí tudo precisa vir à tona para que as pessoas olhem para o que está acontecendo Uhum. e quem é protetor da causa fala, gente, isso é um caso. Você imagina tudo Imagino que que não tem. aparece, né? Então, tem muito caso de maus tratos, mas muito mesmo, né? Assim, a gente tem animais lá no bem-estar que foram resgatados desses maus tratos, então que tivemos que amputar, por exemplo, uma pata, né? Alguns a gente não consegue salvar, né? O Fernando já atendeu ocorrências com a polícia de chegar e já ter animal morto, né? É bem comum. Na residência, para Uhum. você ter um pouco de noção, assim, do que realmente acontece, né? Que nem a Bia falou, nessas ocorrências, muitas das vezes a polícia é acionada, né? Polícia ambiental, Uhum. às vezes até militar, né? Daí eles pedem suporte pra gente, porque nós mesmos, a gente não pode chegar tipo assim, a gente não tem autonomia de multar ou falar, a gente tem só Sim. autonomia de averiguar, falar, não, falar pro pessoal, é maus tratos sim, aí o Sim. pessoal vai Se dar. atesta Isso, o que né? tá Vamos ali. atestar, eles precisam de um laudo técnico, a gente faz o laudo e tal. E é muito comum, quase, sim, toda semana tem, muitas vezes não é. Acontece muitas vezes que às vezes o cachorro tá latindo muito e a pessoa, os vizinhos às vezes também não sabem o que tá acontecendo, vai lá, chega lá, o cachorro tá bem, a gente já vê isso, mas acontece muito. Esse que a Bia falou foi um caso bem, bem complicado aqui. Só que daí eu cheguei no lugar, eu vi que a pessoa também tava numa situação que não tinha como ela viver ali. A casa Sim. tinha carrapato andando na parede, assim, na casa, e ele dormia no chão, num colchão, assim. Sim. Eu falei, policial, é maus tratos, mas olha a situação que o cara tá também. E esse porque cara também precisa de ajuda. tem que ter esse equilíbrio também, que de ter você um olhar equilíbrio, também a é. pessoa, porque se a pessoa estiver bem, estiver comendo bem, vestindo bem, e o bicho está maltratado,
É, e uma a gente, coisa, né? a gente vai. Até teve uma denúncia também uma vez de frango. Eu não sei se você lembra, foi. Frango era denúncia de demonstrada uma criação de frango. Chegou lá, Sim. não era, os frangos estavam até que bem. Aham. Mas a gente foi lá, junto com a polícia, averiguou Sim. tudo, a polícia conversou. Os galos estavam bonitos, mas é que o rapaz criava os galos estaleiro, que chama, né? A Estaleiro, criação, aí sim. o pessoal não sabia como é que era a criação. né? Sim. Desconhecia esse tipo É, de aí Mas, a gente vai. é até legal que chegue e não precise, né? Sim. Uhum. Do que não chegar e o bichinho Exato. ser sacrificado, morrer e tudo Mas eu mais. acho que tudo isso já faz parte de um despertar da população, É, né? De um acordar para essa questão da saúde animal, do bem-estar. Então, isso tudo é muito positivo, né? A gente É. preferiria ir 1000 vezes e falar, olha, pessoal, não tá tão, né, assim, crítica essa situação, né? Com toda certeza, a gente prefere ter esse resultado do que Sim. toda hora ficar vendo casos ruins, né? Piores. Isso que o Fernando falou, ele é muito importante, porque nós trabalhamos com animais, mas a gente não pode só olhar, tá, realmente está em maus tratos. Aí vamos supor, aí o tutor, coitado, que ele falou, estava numa situação deplorável ali de vulnerabilidade social. Como é que você vai colocar a multa nessa pessoa? Ele está É. precisando de amparo. Aí é tudo uma questão de sensibilidade e equilíbrio, E né? muitas das Exato. vezes Das é uma falta ações, de né? orientação. Teve situação que a gente foi com a polícia, aí a gente orientou, falou, ó, os cachorros. A gente chegou num lugar assim, tava tudo sujo. Aí eu entrei na casa, assim, você viu que a casa tava assim, eram umas meninas muito novas e tal. Aí eu fui orientando, falou, ó, você tem que fazer isso. Os animais estão precisando de atendimento, leva no bem-estar. Ela levou lá, a gente atendeu, fez exame. Uhum. E elas foram melhorando. Aí depois a gente voltou com a polícia lá pra ver. Aí eu fui lá, tava tudo limpo, os cachorros tinham engordado pra caramba, porque estavam magrinhos. Era só uma questão que as meninas estavam passando com dificuldade na vida delas, essa família, Sim. depressão e tal. E acabou o cachorro também sendo afetado, né? Daí a Ele gente junto fazia com parte daquele contexto isso, ali, né? aí junto com a polícia ambiental, a gente orientou, conversou e tipo, resolveu a situação. Ó. Uhum. As meninas deram atenção, vacinaram, compraram os remédios que a gente pediu, fez o tratamento, os E- cachorros tudo E engordou, uma vez que não tem condições também, é importantíssima a castração, castração, a gente né? Porque castrou os você animais já não tem delas. condições, aí dá uma cria lá, Isso, é. sai uma ninhada lá, a situação vai É, ficar... porque muitas das vezes as pessoas têm a visão, tipo assim, né? Você vê o cachorro, tem que pegar o cachorro. Mas a gente lá, se eu vou lá, simplesmente, não vejo a situação, só pega o animal, leva pro centro de bem-estar, Uhum. é outro problema que está gerando. É. Porque vai lá no bem-estar, que a Bia falou, não é um canil. Então aí, o que a gente vai fazer? Então é mais fácil tentar orientar primeiro, mostrar o que tá errado, tá certo, para dar a oportunidade da pessoa fazer o certo. Uhum. Que muitas vezes é isso que dá certo, né? É. Aí quando não dá, que a polícia volta, aí a gente tem que seguir os meios legais, né? E tem toda uma questão também, a gente falou da síndrome de Noé, né? Que é acumular um monte de bicho lá. E tem tanto com gato quanto cachorro que eu já vi, Sim, né? Tem pessoas que é gato, né? Tem um monte, você chega, tem gato pendurado no teto. Mas tem também a zoomania, que é um amor excessivo por bicho, né? É aquela pessoa assim que é bicho, tudo quanto é bicho ele ama, ele dá a vida pelo bicho. A gente tinha uma vizinha assim, e, e eu achava interessante, mas você via que ela mesma precisava de ajuda, né? Acho que até os bichos estavam, desculpa a palavra, de saco cheio dela, porque Aham, eles não aguentavam tanto amor, né? aham. Então precisa assim, vocês têm também esses casos de chegar e falar assim, não está sob maus tratos, né? E tudo, mas isso aqui não é bom pro bicho, Uhum. né? Assim, isso eu entendo que é um conceito até de humanização que está acontecendo, né? Muitas vezes. Normalmente eu falo, né? Eu também sou professora, né? Sim, Universitária do curso de medicina veterinária e eu falo muito isso em aula, pessoal. Animal é animal. sim. A gente não pode tirar a essência deles. A vida dele. Então, assim, tem que ter, obviamente, uma sanidade mental, um equilíbrio emocional ali básico para que a gente não ultrapasse as barreiras, né, do que o animal precisa ou não. Porque o exagero, e vamos colocar assim, numa situação anterior, por exemplo, o excesso de peso de comida é um exagero que prejudica a saúde do animal. Né, o mais simples possível, vamos colocar dessa forma, né? É um cuidado extra, não, tadinho, ele gosta, ele pede, mas ele não tem uma racionalidade que ele pode explodir de comer, porque ele vai sempre estar pedindo, ele gosta, né? Claro que tem alguns que não são assim, mas a grande maioria são, né? Então, a gente, como tutores responsáveis, a gente tem que entender que somos responsáveis por aquele animal e entender o que é o melhor para ele e não é, às vezes, o que as pessoas acham que é. Então,
assim, essa questão de, às vezes, muitos animais no colo, tem animal que não vai pro chão, Sim. né? Eu estava comentando com eles essa semana, eu vi no Instagram, olha que nível que as coisas chegam, né? Então, uma página do Instagram dizendo o seguinte, igual tem para as crianças de hiperestímulos, Sim. o animal, muitas vezes, ele tem um comportamento mais acelerado e aí a pessoa já fala, nossa, esse animal precisa gastar energia. Uhum. Então, eu vou fazer passeios mais longos, eu vou hiperestimular Uhum. ele para ele cansar. Só que já está se dizendo também que é o contrário. Não, quanto mais você hiperestimula, mais você Mais agitado ele desequilibra. vai ficar. O que ele precisa? Ambientes verdes, áreas verdes, grama. Ele não precisa ir para o shopping. Uhum. Ele não precisa ir para o centro comprar roupa com você, entende? Bem, Ele quer cheirar a natureza, ali o ambiente dele. a pata, né? A terra. Ele Então, precisa. E o mais engraçado, né? Engraçado não, mais triste, né? Infelizmente. É assim, olho muito para esse lado também, trabalho muito com medicina integrativa e essa parte mais holística. Então, assim, eu tenho relatos, né, de pessoas que o animal morava num apartamento, tinha uma vida ali, né, quase bem humanizada e cheio de alergia, empopocado, tal. Aí a pessoa, né, comprou um sítio, comprou uma chácara, o cachorro zerou, Sim. mas zerou, entendeu? Então, assim como nós, eles também gostam, né, Sim. do ambiente que é para eles, né? Então, não adianta você pegar um animal e falar, ele não vai no chão porque suja, porque na minha casa ele dorme Uhum. na minha cama, ele sobe no meu sofá. Uhum. Você está tirando A vida do a animal. liberdade dele ser ele, Sim. né? Foi legal você falar disso, porque um tempo atrás eu falei sobre isso, inclusive num momento, né? Assim, uma palestra. E algumas pessoas ficaram ofendidas. Porque, assim, no primeiro momento eles se ofendem. Uhum. Isso é E aí eu peguei e falei, assim, com conhecimento de causa, né? Eu citei um exemplo de uma pessoa que estava comigo. Falei, ó, fulano, por exemplo, né? Ele tem um labrador dentro de casa. E ele acha que ele está fazendo isso porque ele ama. Só que um cachorro desse tamanho, ele precisa de espaço, ele precisa de terra, ele precisa de lugares, né? Uhum. Isso sem conhecer a área de vocês, tá? Mais, É, mais a questão minha. Tipo, na minha casa, a gente mora numa chácara e tem lá 2 Spitz alemão, Uhum. pequenininho, Isso. né? Uhum. Tem uma fêmea que parece uma princesa, é uma lady. Ela senta, parece que ela tá fazendo pose para foto, cruza a pata, né? Essa é da minha sogra, que é dentro da mesma chácara ali, é uma lady, né? E tem o do lado de cá, que é da minha filha, que é um machinho também, e assim, atentado, né? Mas eles são cachorro, né? Eles vivem uma vida de cachorro, são amados, são cuidados, vai pro pet shop para limpar o pelinho, para tomar banho, tem ração e água, a água é mineral, né, para tomar e tudo. Mas nunca ficou doente, nunca teve um problema, porque eles estão vivendo a vida de animal, né? Tem que E eu ver. conheço pessoas que têm a mesma raça, mas o cuidado é tão em excesso que vive gastando dinheiro, vive, sabe, cada hora um problema no olho, um problema no ouvido, um problema. Eu falo, será que não está errado o jeito que está sendo tratado? É como você disse, né? As pessoas, quando a gente fala a nossa opinião, Sim. elas não gostam. Mas Acho que se eu fosse veterinário e professor, ainda iam ficar chateado comigo. Aí. mas assim, são estudos, né? Então, é da natureza do animal. E eu vou muito pelo básico, né? Então, às vezes fala, chega lá uma consulta, alguma coisa, meu animal tá assim, tá assado, tá, mas como é que é a vida dele? O que que ele come, tal. Então, assim, às vezes tem pessoas que até a alimentação quer dar o que ela acha que é melhor para um animal, às vezes carnívoro, ela tá dando pouca proteína. Só que, poxa, né, os felinos, no caso, que 90%, né, tem que ser ali abaixo de proteína, não, porque às vezes, né, eu acho que assim é melhor. O achismo. Né? Ou o fulano falou que, né, um boca a boca ali passou uma informação errada, e aí se cria, então, problemas a partir de erros, né, de manejo, que a gente fala, que é alimentação, ambiente e tal. Então, a grande parte de muitos distúrbios que a gente vê hoje estão relacionados com o meio em que esse animal vive e que algumas alterações nesse manejo, nesse dia a dia, já eliminam, assim, muitos problemas, né? Já trazem uma melhora significativa. E ia trazer um bem-estar para o animal, né?
E se a gente ama o bicho, eu falo assim, eu sou apaixonado com o bicho, apesar de não poder ter um contato muito direto, porque eu sou transplantado e tudo, eu sempre gostei. Acho que ter um cachorro, né, quando criança, me ajudou a ter responsabilidade. Ah, é. Porque eu tinha, né, alguém que dependia de mim para água, né, para comida, para limpeza. Com atenção. A minha filha mesmo, eu tenho dó do Nick, porque ela pega o Nick, senta ele e começa a conversar. E conta as fofocas da escola. Ela tem 8 aninhos. Esses dias atrás ela estava aqui comigo e ela trouxe ele. Aí tem um hallzinho ali, uma área externa. E aí eu tô escutando, conversando. Eu falei, será que chegou alguém e eu não tô sabendo? Não tinha ninguém aqui. Cheguei lá, tava o Nick. Prestando Triste, atenção. assim, ó. E ele é agitado, né? E ele triste assim, ó. E a Pamela falando. Uma vez eu também peguei meu filho contando história pra minha cachorra. Coisa mais linda. Ela tava sentadinha assim, olhando. Mas É uma- o que a Bia falou também, teve uma situação que foi uma senhora para atendimento lá com o cachorrinho, era um desses shih tzus, né? Uhum. Brabo, não podia pôr a mão no cachorro. E ela falou, ele não tá bebendo água. Sim. Eu falei, como assim? E eu fui tentar, examinei ele, assim, ele tava normal. Eu falei, mas como assim não bebe água? Ah, eu não vejo ele beber água. Aí eu conversando, ele bebe muito pouco. Aí vai ver. Ela falou assim, não, todo dia ele come cenoura. Cenoura, às vezes, crua, cenoura cozida, porque ele adora. Aí eu falei, mas na cenoura tem água. Se ele tá comendo tanta cenoura assim, é por isso vai que ele não tá beber bebendo água. tanta água, é que na cenoura tem água. Aí ela entendeu, eu falei, não, diminui um pouco a cenoura, Uhum. né? Cenoura é bom, sim, pode dar pra cachorro, não tem problema, mas diminui um pouco a cenoura, que você vai ver que ela vai beber mais água. Aí era só esse problema do cachorrinho É. dela e o cachorro no colo dela, assim. Eu ia pôr a mão, ela mesma não deixava. Eu falei, mas eu precisava examinar aí. Esse excesso de cuidado que ela tinha. Vocês que são da área veterinária, não tem nada a ver com a pauta aqui, mas é uma dúvida minha. Acho que é do Carlinho também, né? Qual o problema, né, na vida do Pincher? Por que ele é tão mal-humorado? Olha, eu acho que é igual a questão dos pitbulls, né? Eles ganham uma fama, Sim. né? Mas que não é uma generalidade, né? A gente acaba vendendo muitos pinchers bonzinhos lá. É. Aham, muitos. Todos os que eu conheci, os que tem na casa do meu pai. São mais ranhetinhos, né? Mas assim, eu num geral atendi muitos pinchers bonzinhos, assim, Sim. né? Mas eu acho que é da criação. É isso Será eu que ele falei. não sabe que ele é pequeno? Não, ele não tem muito essa noção, não. Ele age Não. como se ele fosse um. Ele acha que ele é um cachorro enorme. Só que da criação também, né? Porque às vezes a pessoa não. Tipo assim, você tem que corrigir o animal, né? Sim. Ensinar ele que tá fazendo a coisa. E se as Limite. pessoas ficam. Pôr limite. Se os tutores não faz isso, ele vai só. Chega uma hora que ele acha que ele manda. Ele na manda na em todo casa, né? mundo, e ninguém põe limite nele. Ele Eu lembro manda que um mesmo. dia eu fui na casa de uma tia do meu pai. Aí a gente chegou, tá? Conversou, fazia tempo que não via, sentei no sofá, né? Aí daqui a um pouco chegou um A fera. e rosnando assim, ó, e rodando e rosnando, olhando pra mim. Aí eu comecei a me encolher no sofá, né? Eu falei, aqui tá acontecendo alguma coisa aqui, era só comigo. Aí veio essa tia do meu pai e falou: ah, é que você sentou aí, tá a almofada dele. E aí eu falei, não, se a almofada dele fica com o lugar, com a almofada, fica com tudo, né? Mas era exatamente isso, né? Ele não foi mano. educado ali e ele se sentia dono do pedaço, né? Na maioria dos casos é isso, né? Tem até um ditado, né, que o pessoal fala que o Pincher só não domina o mundo porque tem 3 quilos só, né? Se ele fosse o tamanho de um elefante, ele já tinha dominado. Ainda com bem que certeza. o Pinter não tem a capacidade do Pitbull, né? Nossa, O Pitbull, o pessoal fala muito essa marca e tudo, mas eu tinha dois, muito de grande porte e tudo, e assim, dóceis assim, de uma maneira que você enfiava a mão dentro da boca dele, né? Criança. Nunca tive um problema, nunca tive nada, né? Mas acho que é tudo também da criação, a forma com que você lida, né? Infelizmente, uma raça que foi desenvolvida geneticamente, eles vão fazendo cruzas, né, para aproveitar o melhor da musculatura e Sim. tudo mais. E ele caiu, né, com essa fama, né, caiu assim com esse estigma, eu ia falar, né? Mas assim, o que a gente tem hoje aqui falando da nossa região, infelizmente, eu acho que muitos adolescentes acabam adquirindo um animal por status e poder, vamos dizer assim, tá? E aí, são pessoas totalmente inconsequentes e irresponsáveis. Isso que eu ia falar. E que, assim, a gente tem muitas e muitas vezes que a gente recebe um pitbull por semana de abandono, pitbull encontrado na rua solto que atacou pessoas, senhoras, crianças. E assim, você vê que aquele mal tinha dono, né? E por algum motivo ele
abriu mão dessa responsabilidade e abandonou. E isso é um seríssimo problema, né, que a gente tem, e também já ressalta a importância de se lembrar da lei, né? Existe uma lei estadual que proíbe a procriação dessa raça. Essa raça e outras semelhantes a nível de tamanho, porte e agressividade, como Rottweiler, Doberman. O Doberman Doberman, também, né? Fila, né? Então, isso também é uma questão muito importante de ser tocada, porque precisa-se de uma posse responsável, né? Uhum. Para que a gente também minimize, né? Os acidentes, né? Os acidentes que são seríssimos, Isso né? o cachorro, da força que ele tem, aquilo ali empregado num ataque mata uma pessoa, né? Eles são muito fortes. Sim. Em Pouso Alegre tem bastante, né? E assim, Situações. graças a Deus, falar bem a verdade, eles são tão incríveis, né? A gente recebeu, a grande maioria não tem esse nível de agressividade que a Uhum. população conta. Sim. Então, o que a gente vê? Muitas vezes eles falam que o animal agressivo, tal, para que seja tirado da via, da sair. rua, para sair E de lá. tem um certo preconceito também da população, Preconceito das pessoas. Porque elas veem o enorme. pitbull, automaticamente já tem medo e não querem chegar perto, não sabem, né? Uhum. E aí acaba acionando a gente. E a hora que chega lá, que a Nebi A falou, grande maioria são bebezão. dóceis, são muito Uhum. mansos, né? Eles têm uma força brutal que é deles, né? Sim. Então, precisa de uma compreensão até, né, das pessoas que têm interesse, às vezes, em adotar um animal, né, dessa raça, desse porte, de ter um trabalho ali de paciência, né, de adaptação no meio, né? Mas é uma polêmica, Uhum. né? Um desafio. Hoje, né, a questão de serviços oferecidos por vocês, e a gente acho que deve falar disso, porque como a gente começou falando, a população não tem muita informação, né, principalmente aqueles que mais precisam, Uhum. dos serviços oferecidos. Um dos serviços que eu acho fantástico é o castromóvel, né? Castramóvel. Castramóvel. Eu acho aquilo fantástico, porque ajuda a ter esse controle, né? Chega aos lugares, mas a pessoa tem que levar o animal lá, né? Né? Se não levar, vocês não vão também bater lá na porta da pessoa. Isso é um ponto extremamente importante, Uhum. porque a gente bate muito nesse impasse. Muitas pessoas não têm a noção, né, dessa responsabilidade que é não castrar o animal, Uhum. né? Também um exemplo, a questão dos animais semi-domiciliados, né? Eu abro o portão, ele vai dar uma voltinha. Uhum. Então, assim, existe uma cascata gerada dessa voltinha desse macho que não é castrado, que às vezes a pessoa não viu, soltou. Esse cachorro cruzou com uma cadela passando na rua, essa cadela Ou a cadela de rua, né? de rua, né? Aí ele voltou para casa dele, a tutora não tá vendo. Aí o que Uhum. acontece? Emprenhou a cadela. A gente sabe que esses bonitinhos dos vira-latinhas, eles dão às vezes 12 filhotes, né? Porque eles têm uma fertilidade assim muito boa. Uhum. E aí essa cadela e os filhotes são, né, esses animais que vão acabar entrando em algum abrigo, normalmente, né? Uhum. Ou das ONGs, ou até mesmo pedidos ali pelo Centro de Bem-Estar Animal. Então, precisa de uma conscientização da importância, e não só por conta do número de animais que acabam sendo vítimas de abandono e futuramente de maus tratos, tem um impacto absurdo na sociedade, e também, se a gente for falar a nível de felinos, hoje com a zoonose, que é a esporotricose. Né? Então, por isso que a gente tem que ressaltar isso, fazer um trabalho direcionado nos bairros, né, que a gente vê que tem uma maior necessidade de levar essa informação, Uhum. né? É um planejamento, a gente trabalhar com as assistentes sociais de cada bairro. Sim. Então, a gente está conseguindo levar, como eu falei, com esse projeto itinerante da prefeitura, né, essa divulgação do qual o serviço castramóvel, como a gente Uhum. pode ajudar. Só que, realmente, ir na casa de cada um, buscar o cachorrinho e Não dá. levar no castramóvel, infelizmente, a gente não pode. Sim. Né? Mas eu vou te falar a verdade, existem pessoas tão incríveis trabalhando, né, com ONGs, que elas fazem isso. Então, elas são o nosso braço direito. Era a minha próxima pergunta. Quantas ONGs hoje vocês têm apoiando aí? Porque eu já vi algumas, né? Inclusive no Baronesa sempre tem, Isso. na Praça Central sempre tem. Vocês têm assim um número Olha, dessas?
Eu diria, no mínimo 3 ONGs, Uhum. tá? E só que a gente tem muito também são protetores, Sim. que eles se consideram protetores individuais. Voluntários, assim. Vamos dizer assim. Isso tem bastante, tá? Uhum. Então, assim, mas com uma estrutura maior de ONG, já pessoas que já trabalham bastantes anos aqui na cidade, Uhum. eu colocaria pelo menos 3. Uhum. E elas realmente, a gente precisa muito da parceria, né? Trabalhar tanto elas para que a gente consiga fornecer o atendimento e alguns exames, algumas cirurgias, Uhum. quanto nós precisamos do espaço e da ajuda no auxílio da doação desses animais de posses responsáveis, né? Sim. Um trabalho precisa A ser gente feito. viu com a questão do Morango do Amor, a prefeitura de Eu Pouso ia Alegre falar. fez um negócio muito legal, né? Eu achei fantástico, que foi os cachorrinhos vestidos de moranguinho e tudo mais. Aquilo foi uma iniciativa fantástica. Qual o resultado? Tiveram um resultado legal daquilo lá, daquela Então, campanha? eu infelizmente, né, eu digo que não, né, a gente tem que ser Aham. realista, mas eu sempre acredito que tudo que é positivo em algum momento vai trazer esse resultado positivo que a Sim. gente quer. Ganhou a população, né? Isso, eu acho que está ganhando olhares, né? Sim. Então aí a gente começa a soltar mais conteúdos, a população fica mais atenta, vê que tem um Sim. conteúdo interessante ali, mais informativo também a gente vai começar a trazer, né? Uhum. E eu acredito nesse trabalho de formiga, sabe? Sim. Aos poucos a gente chega, né? É porque aqueles cachorrinhos do Moranguinho do Amor são uns cachorrinhos que a gente tem lá no Centro de Bem-Estar, que, tipo assim, é cachorrinho que entrou e às vezes é amputado, não tem como voltar mais pra onde tava, no ambiente Sim. da rua. E aí eles ficam lá, e tem cachorrinho que tá lá há 10, 12 anos. E é aqueles do Moranguinho do Amor, entendeu? Sim. Aqueles cachorrinhos são muito difíceis de doar, porque são uns cachorrinhos mais velhos, às vezes você tira eles da baia que eles não são acostumados, eles choram. Teve situação de doar um cachorrinho e ele Aham. fica chorando a noite inteira, a pessoa falou, não teve jeito, ele não conseguiu adaptar, ele teve que Sim. voltar para porque são Teve que animais que têm voltar. uma atenção a mais. E esses animais a gente tá tentando. Faz a Morango do Amor, essa semana foi o Scooby-Doo, foi legal pra caramba Sim. também. É. Ajuda, de certa forma, assim, mas. E eles estão lá ainda, né? Os É. coitadinhos velhinhos. E sensibilizou muita gente, porque eu Sim. percebi, eu sou muito de olhar os comentários, sabe? Uhum. E aí eu via nas postagens, eu via os comentários, sensibilizou muita gente, né? Uhum. Trouxe um olhar da população para aquilo ali, porque muitas vezes é esquecido, né? É, depois Aham. daquele do Moranguinho, a gente fez um evento de doação. Eu doou todos ali, Uhum. eram os filhotes, né? Os filhotes a gente Sim. doou todos rapidinho. Acaba Depois daquilo saindo lá, mais. Assim, a nossa ação maior são as feiras presenciais, né? Infelizmente, a procura lá no bem-estar, né, ela ainda é baixa. Sim. Pode ser por conta também da questão geográfica, que o centro de bem-estar fica um pouquinho afastado, mas Fica no algodão. na estrada do algodão. Mas sempre que nós temos as feirinhas, né, ultimamente a gente está tendo uns resultados muito positivos, graças a Deus, né? E com toda certeza esse trabalho incrível, né, que o pessoal ali da comunicação fez, tá ancorando isso, né, pra gente, né? Sim. A gente falou bastante aqui do Centro Bem-Estar, né? Já explicamos bastante coisa de lá, do projeto do Castramóvel, que eu acho fantástico, eu acho incrível, e uma pena que as pessoas não utilizem o quanto precisa. Uhum. Mas a gente falou também da quantidade de veterinários à disposição e tem também a questão do plantão veterinário, né? Isso, puxando esse gancho, né, aproveitando que a doutora Bianca esclareceu também, assim, hoje em dia, né, é interessante a gente brifar que tem as obrigações do município e Uhum. tem o que a gente faz a mais, né? Sim. Por exemplo, a obrigação do município, supondo, com a unidade móvel de castração, a gente supriria esse controle populacional. Essa é a obrigação Uhum. do município, né? Mas hoje em dia, até comento com o pessoal, a gente não trabalha sozinho. Né? A comunicação social da prefeitura, são as ONGs, são os protetores independentes, e tudo isso, né, os vereadores da causa, né? Então, tudo isso alavanca um projeto que, assim, que eu às vezes comento, ele é muito maior do que a gente, né? Muito maior do que nós, né? Que estamos hoje na frente disso tudo. Então, um desses serviços, né, é o plantão 24 horas das clínicas credenciadas aqui do município, né? Paralelo a ele também é um serviço que fica um pouquinho mais atrás, mas também é essencial no município, que é o serviço de captura e guarda dos animais de médio e grande Sim. porte no município também, né? Fora esses dois serviços, né? No Centro de Bem-Estar Animal também o pessoal atende segunda a sexta, né? No horário que antigamente não tinha, né? Não era acessível esse serviço à população, era um dia na semana, né? Sim. Então, com a ampliação da equipe, com a ampliação dos veterinários, É porque também se não tinha uma Isso. equipe, não tinha Não por tinha quê. como. Não tinha como, com a capacitação deles também, dos veterinários que se encontram hoje lá, que é uma equipe excelente, assim, tem recurso para tudo, o pessoal
se vira muito bem. Então, esse contexto todo, né, junto, né, com os protetores independentes, com as ONGs, e todo mundo, a gente acho que faz um serviço muito bacana aqui na cidade, porque não falta suporte veterinário, né? É o que falta a população entender, às vezes, um pouquinho mais disso, é a quem o serviço é de direito, né? Porque, assim, né, um exemplo, a gente não pode, vou liberar um atendimento veterinário, consulta, cirurgia para a população inteira. Então, isso prejudica, né, as clínicas veterinárias que não estão vinculadas à prefeitura, não, e até as vinculadas também. Sim. Então, esse é um ponto interessantíssimo que a gente tem que ver, né? A linha do serviço público, até onde a gente pode ajudar Sim. e até onde a gente não pode. Então, esse é um fato muito interessante, que às vezes as pessoas, né, levou o cachorro na clínica, não é urgência, emergência, como o contrato pré-estipula para a gente, e ela quer porque quer o atendimento. Sim. Então, assim, e às vezes ela não tem, né, como a gente faz a triagem hoje em dia com o CAD único, ela não tem esse documento, às vezes desconhece até a exigência dele, e quer usufruir do serviço. Então, muitas das vezes, assim, é complicado, né? A gente fica Sim. equilibrando o prato, mas é... E você falou um negócio aí interessante, uma coisa que eu venho percebendo, até dessa sequência, né, de secretários e tudo mais aqui, uma coisa que eu percebi muito forte é que na educação, né, a Suelene teve aqui e aí tem aquilo que é exigido do município, da gestão, mas aí ela, né, a equipe que estava aqui, falaram de coisas que iam muito além do exigido, né? E aí até falei assim, o que que faz isso, né? E muito além. Hoje em dia o povo não está chegando nem no que é exigido, no geral. Ela fala, não, isso é uma coisa do prefeito, ele chega lá e coloca que é para fazer, porque ele sempre quer colocar coisa a mais, né? Eu falei, se a gente for olhar a nível de políticos no Brasil, infelizmente, né, isso é raro. É. Eu vi isso também na questão do monitoramento e tudo. Quando eles trouxeram as informações, e a gente está vendo aí toda semana, né, situações que o monitoramento ajudou e tudo, e não era uma obrigação, né? Foi uma visão de futuro, um investimento que foi feito, na época até muito pessoal falando, contrariado e tal, mas que tem dado muito retorno. A gente citou aqui também, auxilia na questão de vocês. E na questão de vocês, eu percebo também que tem aquilo que a lei exige, aquilo que a lei pede, mas vocês estão sempre muito além, né? Sempre muito à frente daquilo, né? Esse plantão mesmo, Eu acho que eu não região acredito não tem, que na região a gente não Não deva tem. ter. Não tem. Não tem. É Só um que- serviço incrível, né? Eu só não vou dizer assim, que ele realmente é 100%, porque a gente não tem um resgatista Sim. 24 horas disponível. É. Mas aí cai um pouco nisso que você disse, né? A gente não tem essa obrigatoriedade, não está previsto em lei, e a gente tem um trabalho que é feito com muito amor, que é todo esse conjunto de atendimentos e para tentar trazer, né, essa questão de uma emergência, urgência 24 horas, e também e na verdade isso também pode ser um projeto futuro que possa vir a acontecer, e aí isso é importante para que as pessoas entendam a importância, né, e a nossa disponibilidade, né, a gente tenta estar sempre atento, né, estamos sempre com a questão do telefone para passar informações, passar as indicações dessas clínicas credenciadas, né, mas é muito importante porque esses serviços são para animais em estados de urgência e emergência, Sim. né, o município não dá conta, né, de atender tudo particular, né, da forma como muitos da população esperam, né, então tem que ter uma compreensão, né, dessa população, que sempre que a gente, às vezes, se a gente cedesse um atendimento sem necessidade para um animal que pode pagar o particular, além da gente estar também entrando num campo que é competir com clínicas particulares que a gente não tem nenhum pingo desse propósito, a gente está tirando o espaço de um outro que precisa que e não infelizmente vai vai chegar atropelado, envenenado, traumatizado, porque a gente atende muito, infelizmente, e aí a gente vai falar, e agora? Porque a gente tem um orçamento para trabalhar, Sim. né? Porque se dependesse da nossa equipe, a gente estava, né, fazendo tudo para todos. Que nem o Daniel falou, lá no Centro de Bem-Estar é das 8 da manhã
até é que é horário de chegar. A gente coloca até as 3 para não ter problema de a pessoa ficar muito tempo esperando também lá. Sim. Mas vamos supor, né? Chega no final de semana, meu cachorro tá com uma coceira e eu tenho o CAD único, leva no bem-estar que vai ser atendido da melhor Sim. forma possível. E aí não é uma coisa de urgência, né? Agora, se acontecer, que a Bia falou, um atropelamento, o animal tá fraturado, tá sangrando aí, leva na clínica, vai ser atendido na hora de Sim. urgência. É só mais Sim. essa questão mesmo, que tem pessoa que acaba não entendendo. Aí, só que depois que a gente explica, a maioria das pessoas A entende. maioria, graças todos a Deus, entendem, entende. falam, não, nossa, Eu sou transplantado, né? E às vezes eu saía daqui, eu sou paciente da Unicamp, e algumas vezes eu saí daqui para ser atendido lá, e aí chegava lá 6 horas da manhã, e estava lá esperando. Quando era 8 horas da manhã, os médicos iam começar os atendimentos aos transplantados. E aí, de repente, vinha a secretária e falava assim, gente, vou pedir a compreensão de vocês, eu sei que alguns vieram de longe, mas a gente está nesse momento agora com 3 transplantes lá dentro acontecendo, vou precisar de toda a equipe, não sei o quê, e vocês não vão ser atendidos hoje. Rapaz, eu nunca ia ficar chateado com isso, porque eu já tive naquele lugar, Uhum. entendeu? E aí, tipo assim, Martinelli, você vai voltar para Minas, a gente vai reagendar e tal. Sem problema nenhum, vocês estão indo para salvar outra pessoa. Acho que vai muito desse olhar, né? é uma empatia, né? De ser, Humano, né? Eu falo Uhum. que o atendimento humanizado é mais do mesmo, porque só de ser humano tinha que ser humanizado, né? E com animal, eu vejo assim, a gente fala muito hoje questões como o vídeo lá do cavalo, né, que das pernas, aquilo é um dos que apareceu, mas sensibiliza muito, mas a própria causa protetora, né, tem a União Internacional, né, da protetora lá dos animais, que é de 1895 a fundação. Então não é de hoje esse assunto, não é de agora, né? E assim, quanto mais informação a população tiver, melhor, porque ela Sim. vai poder usufruir de forma correta das ferramentas que a prefeitura dá, vocês sempre fazendo muito além do que é exigido por lei, e isso é muito legal, ter pessoas assim realmente envolvidas com o que fazem, mas a gente chega nesse finalzinho sempre querendo mostrar vocês como pessoas, Ah, né? sim. E mais uma vez, ainda bem que eles comeram. Você só tomou o suquinho. Ah, só um pouquinho. Mas experimenta a bolachinha também. Esse momento final, eu sempre faço questão de mostrar, porque além de pessoas que estão ali para servir, vocês são pessoas comuns. Uhum. Tem família. Vocês têm bichinho também em casa. é. A gente não pode esquecer que muitas vezes as pessoas chegam lá, e vocês devem passar por isso, ela chega lá querendo exigir, impor direitos que às vezes elas nem têm, e isso é muito frustrante, porque vocês estão lá dando o melhor de vocês, então esse final a gente deixa para fazer esse resgate, né, ali de quem vocês são, né? Então eu quero só fazer aqui um bate-bola rapidinho de quem vocês são para a população, para eles entenderem que vocês têm nome, né? Que vocês têm família também, que vocês também têm o bichinho de vocês em casa, né? Isso é muito bom você falar, né? Porque realmente a gente se doa tanto que a gente passa essa questão do trabalho na frente muitas vezes da nossa rotina pessoal, Sim. infelizmente. E às vezes, quando a gente está realmente precisando muito, sei lá, não atender um telefone num momento, não conseguir dar aquela devida atenção, porque naquele dia você não estava bem, nós somos cobrados. Então, isso que você falou é muito importante. Sim. A gente faz questão de fazer isso com todo mundo que passa aqui, porque é preciso lembrar disso, né? Então, eu vou fazer uma perguntinha e é um bate-bola. Você responde com uma palavra, uma frase, né? São coisas bem pessoais, tá? Então, vamos lá. Um dia da semana que você fala assim, cara, esse dia para mim é o melhor. Tem 7 nela, escolhe um. Ah, o sábado. Por quê? Eu gosto mais do sábado, assim, é um momento mais, assim, talvez de descontração, né? Que consigo focar em coisas que eu realmente gosto de fazer, né? Às vezes ler um livro, né? Passear com o cachorro. Dá tempo de ler livro? Ah, às vezes não dá, então tem né? Sentar pra fazer coisas assim que todo mundo faz, né? Lavar um carro, dar uma volta, ler um livro, assim, de modo geral, assim, sem o peso, né? A responsabilidade de olhar assim e falar assim, nossa, né? Eu preciso fazer. Preciso fazer outra coisa. O relógio, né? Nas costas. Um animal. Um animal?
Uhum. Ah, é cachorro, né? Não tem jeito. Gosta de cachorro? Sempre gostei, desde pequenininho. Eu sempre tinha o sonho de ser veterinário. Falava, só que aí, quando eu era, tipo, era pequeno, tinha o sonho. Aí ficou meio distante. Depois, numa idade, apareceu a oportunidade aqui em Pouso Alegre. Resgatei o sonho. E Sim. hoje eu tenho o prazer de trabalhar com o bicho que A eu mais minha gosto. menina, eu não sei porquê, mas ela é invocada com vida marinha. Que legal. Legal. Desde Muito legal. pequenininha. Assiste vídeo. Eu adoro também, Tal, tem de vida aquário em marinha. casa, as Ela coisas. gosta de. Aí fala lula colossal, né? E aí peixe não sei o quê. Eu falei, gente, pra que ela tá olhando Mas eu isso? era meio assim também, viu? É. E virei veterinário. Sempre fui. Aqueles comentários da Netflix de bicho, todos eu assisti e assisto várias Sim. vezes, que eu adoro. Mas Ela é o é, cachorro, o principal que eu gosto é o ela é cachorro. mesmo. focada nisso aí. Então, vamos lá, uma meta pessoal de vida. Não é profissional, não. Pessoal, a Nossa, pessoa. uma meta pessoal. É difícil. Ela já achou que ia nessa mesma linha. É. É... Brincadeira à parte, né? Trabalhar terça, quarta, quinta. Eu acredito muito nessa dedicação sem muitos limites de tempo horário, porque a gente tem que cumprir com o que a gente tem que fazer, né? Sou mãe, né? De uma menina mais velha e um menino bem novinho. Uhum. Então, a rotina é bem puxada, vamos dizer assim, né? Então, a gente se divide nesse meio, né? Mas uma meta de vida é trabalhar nesse propósito. E o meu propósito não é só animais, Uhum. mas eu vejo sempre tudo de uma forma ampla, como o ambiente e as pessoas. Sim. Então, importante, né, e é muito gratificante esse trabalho, porque nos coloca em contato com essas vulnerabilidades e traz a realidade, né, para que a gente sempre fique Perfeito. com os pés no chão, né? Então, é trabalhar terça, quarta, quinta com o meu propósito, que são, né, as pessoas, animais que somos, eu brinco, né? Sim. Animais que somos todos. Perfeito. Uma comida favorita. Eu gosto demais de lasanha. Eu sou italiano, então tudo que você falar de massa aí, eu vou falar para você que eu gosto também. Se você pudesse dar um abraço numa pessoa que não está mais aqui, quem seria? Ah, no meu vô, né? Ô, Carlinhos, você já reparou aqui que todo mundo fala do vô, né? Ah, é meu vozinho. Acho que todo vô tem, pelo menos eu tinha, né? O que teu vô falava, fazia assim que marca? Tipo assim, o que era que ele morreu, eu era meio jovem, assim, criança. Mas o que eu lembro, assim, que eu tenho saudade, é porque ele era muito brincalhão com a gente. Sim. Ele brincava, e a mamãe ainda falava assim, Extrovertido. olha, com a gente, mas ele não era assim, né? Ele era Sim. mais rígido. E com os netos, pulava no colo e brincava, e, sabe, levava eu lá pra horta dele lá, né? Ficava o dia inteiro na terra lá. Aí eu tenho saudade, né, dessas coisas. Se eu pudesse hoje em dia de novo, era ele, com certeza. Passar mais tempo, né, conversar mais, porque na época eu era criança, eu não conversava, né? Imagina hoje eu tendo o poder de conversar, contar, tô formado e tal. Ele ia ter orgulho, com certeza. Pô, ia ser bem legal. O maior desafio que você já viveu, né? O mais difícil tá indo pra ver, né? Tá na ordem aqui, ó. Eu nem sorteei, eu tô fazendo na ordem aqui. O maior desafio que você já viveu até hoje, na vida pessoal, tá? Profissional a gente sabe que tem muito, todo dia tem um monte, mas assim, de ordem pessoal. O maior desafio? É. Nossa, eu já nasci no desafio, já, gente. Não, é sério. Sim. Eu já nasci no desafio. Olha, eu fui mãe muito jovem. Eu fui mãe com 18 anos, no primeiro ano de faculdade, tá? Sim. É mãe solteira, né? Mas esse não foi meu grande desafio. O meu maior desafio foi a situação com meu pai. Que eu tive com meu pai, que ele se afastou por motivos dele, né? Eu, por muitas buscas, hoje compreendo, né, tudo o que aconteceu e tudo me fortaleceu. Tudo que eu passei me fez ser quem eu sou hoje. Muitas pessoas não sabem de nada dessa parte da minha vida pessoal. Nada. Primeira vez que você está falando disso? Primeira vez. Mas eu tenho, assim... passei um desafio muito grande, assim. A gente perdeu tudo. Os nomes da minha família todos sujos. Eu não podia ter conta no banco. Assim, foi uma barra mesmo. Fora a parte emocional. Então, teve uma parte financeira muito importante, um afastamento de uma pessoa que eu amo muito, né? Uma peça-chave da minha família. E
a questão toda emocional de ter que lidar com isso foi realmente um maior desafio. E tem que dar exemplo também, porque ele já tinha já também outras pessoas já ali, né? No caso, é filha. Sim, já tinha. Já tinha minha filha. A minha história de vida, ela é um livro. Assim, Já, se quiser escrever, a gente tem bem editora aqui. sincera, sendo muito sincera, né? Como eu falei, nunca falei nada para muitas pessoas, mas foi isso. Uma coisa que eu sempre falo muito aqui, né? E a gente lida muito com pessoas. A minha formação vem na área de produção, aí eu fiquei doente. A minha meta de vida era ser um grande executivo de uma montadora e tinha que ser de carro, né? E no meio do caminho, ainda muito jovem, eu fiquei doente e deixei de morar na casa dos meus pais, passei a morar no hospital, né? Assim, muito cedo também. E dentro do hospital eu descobri que tudo que eu tinha aprendido na faculdade não valia de nada. E que se eu saísse de lá, eu não podia nunca mais usar o conhecimento que eu tinha, porque eu não ia voltar para aquele mercado de trabalho, né? E aí eu descobri ali que eu era fascinado por entender pessoas. Uma das coisas que eu aprendi logo de cara é que a gente precisa de identidade. E a identidade começa até no nome da gente, né? Uhum. E aí comecei a entender que eu era boa parte do significado do meu nome, né? Bianca significa pura, alva, né? E acho que é por isso também que você lida dessa Uhum. forma com tudo isso. As pessoas podem não conhecer. Hoje eu fiquei muito feliz que você abriu isso para a gente aqui. Mas quando a gente sabe exatamente quem a gente é e para onde a gente vai, Uhum. né? O destino é certo, é só sucesso, porque a gente não negocia destino, né? É. A gente caminha para um lugar definido. E eu estou muito feliz que vocês estiveram aqui nessa mesa comigo. Muito feliz de ter pessoas tão comprometidas como vocês cuidando, né? Não só, porque quando a gente cuida do animalzinho, a gente está cuidando das pessoas também, Isso, né? né? A saúde como um todo, ela não começa nas pessoas, ela começa no ambiente, Exato. né? Onde estão inseridos os animais e tantas outras coisas aí. Então, eu queria agradecer cada um de vocês. A gente vai fechar aqui, vocês vão me ajudar a terminar de comer, porque todo mundo fala que eu estou engordando, porque só eu como, né? Mas eles vão ficar aqui, depois vão comer um pouquinho aqui comigo e agradecer vocês, viu? Obrigado. Se quiser deixar contatos, quiser deixar algum apelo final, fica à vontade. É com vocês agora para aquela câmera do meio lá. Bom, agradeço assim imensamente essa oportunidade da gente estar vindo trazer aqui um pouco do nosso trabalho diário. É importantíssimo, como o Fernando falou, eu acho que todos que trabalham lá têm uma dedicação por amor, antes de qualquer coisa. É realmente um grande propósito, como você falou. E por isso que eu acho que a gente tem resultados positivos e convido sempre a todos para estarem conhecendo, né? O nosso Centro de Bem-Estar Animal, ele está passando por muitas mudanças, né? Graças a Deus, né? Com ampliações, com o aumento dos serviços, né? E que podem sempre contar conosco e que vão nos visitar, vão conhecer o nosso trabalho de perto e com certeza vocês vão gostar bastante. Muito bom. Alguma coisa? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Uma satisfação muito grande falar do nosso trabalho, do que a gente, né, respira isso 24 horas por dia, né? Literalmente 24 horas por dia a gente respira os problemas, né? Se alguma coisa deixa de acontecer ou não acontece, a gente, né, perde até noite de sono, né? Eu pelo menos, né? E as dores de cabeça são grandes, mas é uma satisfação enorme poder estar aqui, poder estar tirando essas dúvidas, explicando em relação ao serviço. E para finalizar também eu deixo um forte abraço aos apoiadores da causa animal aqui no município, ao vereador da causa que sempre nos ajuda, o pessoal da comunicação social da prefeitura que também faz um serviço excepcional aqui no município e deixo um abraço também aos meus familiares, meu pai, minha mãe, e meu cachorro, chama Gelinho, meu cachorro. Meu cachorro. Ele vai estar na sala assistindo. Galera. Mas é isso. Eu queria também agradecer o convite, o prazer de estar aqui, né?
Agradecer também a Bianca de dar essa oportunidade da gente trabalhar junto com os animais, que foi ela que chamou eu para trabalhar lá. Agradeço muito também. E reforçar o convite, né? Que a gente vai estar lá de segunda a sexta, todo dia, das 8 da manhã até as 3 horas da tarde, disponível para tirar dúvida, para mostrar como é que é o trabalho, para poder. Quiser adotar um animal também, a gente vai ajudar você a escolher. Na verdade, quem escolhe é o animal, né? Você vai Sim. lá, o bichinho vê a Sim. pessoa, aquele ali, a pessoa leva. E a gente tem filhote, tem cachorro mais velho. E é isso mesmo. Se no mais é agradecer. E é isso. Bom, pessoal, esse aqui foi mais uma edição, mais um episódio do PA+, e eu espero você na próxima semana.